Olá, amigos da rede Espaço Espírita. Antes de iniciarmos a nossa conversação fraterna, vamos buscar a sintonia com os nossos amigos espirituais através da prece. Que esses amigos, então, possam penetrar nos nossos mais íntimos pensamentos e sentimentos, utilizando-se desta matéria-prima, que é a energia íntima que existe em cada um de nós, utilizando esse material e destinando aos laboratórios superiores, onde, após a devida transformação, possam recair sobre toda a humanidade. Sobretudo neste momento decisivo da nossa trajetória, em que enfrentamos um inimigo externo, pandêmico, e que precisamos reaprender as nossas relações, precisamos ressignificar os nossos viveres e continuarmos a nossa trajetória progressiva. Com a proteção dos nossos mentores, guias espirituais individuais e daqueles que protegem este trabalho, nós damos por aberta essa conversação fraterna em nome do Espiritismo. Agradecemos o convite dos nossos queridos amigos Juvan Souza Neto e Dorival Strelo para termos esse colóquio fundamentado nas obras de Allan Kardec, que possam descortinar informações, conhecimento, para nos auxiliar na trajetória de desenvolvimento biopsíquico, emocional e espiritual, em mais essa oportunidade que temos todos nós de animarmos corpos físicos, aprendendo nas provas e nas expiações dessa existência, a melhor nos comportarmos, a ajustarmos os nossos instintos e também os nossos sentimentos às leis espirituais. Nessa oportunidade, vamos trabalhar sobre a família, o meio e o eu, tomando como ponto de partida a ideia de que existe fortemente um laço de simpatia que liga entre si os espíritos. Allan Kardec, aliás, perguntou aos espíritos superiores acerca dessas ligações espirituais entre os encarnados e entre nós encarnados e os seres desencarnados, os espíritos propriamente ditos. Isto está consignado nas questões número 301 a 303 da obra basilar, o Livro dos Espíritos. Disseram as inteligências superiores a Kardec que a simpatia que une os espíritos entre si é o resultado da perfeita concordância entre as tendências e os instintos. Também nos diz que essa afinidade é necessária e consiste, pois, na igualdade, na aproximação entre os diversos graus de elevação. Daí, nos sentirmos atraídos mais facilmente por aqueles que se encontram mais ou menos no mesmo nível espiritual que nós outros. O que não impede que nós nos aproximemos de outros mais desenvolvidos do que nós, e é o que acontece todos os dias também pelo pensamento, para aurir destes que já cumpriram etapas a mais do que nós e já se adiantaram na senda do progresso, orientações precisas e importantes para a nossa caminhada. Ora, os espíritos também nos dizem que lá, no ponto futuro, num estado que nós ainda não compreendemos porque não estamos vivenciando,
todos os espíritos serão simpáticos uns aos outros. E isso será decorrência da própria aplicação da lei do progresso. Trago, então, um pensamento do professor José Herculano Pires, que foi um dos espíritos encarnados posteriores a Allan Kardec, que melhor enquadrou os ensinamentos dos espíritos superiores contidas na chamada codificação espírita, que a vida serena, ou seja, a vida equilibrada dos seres, é aquela que busca um constante equilíbrio entre os estados de serenidade e de inquietude, muitas das vezes mesclada pelas angústias em relação aos equívocos que cometemos. Isto está na tese existencial de Herculano Pires, o livro O Ser e a Serenidade. É claro que a desenvoltura espiritual parte de uma premissa importante dentro do processo de desenvolvimento do ser, que é o autoconhecimento. O conhecimento do que somos, do que fomos e compõe a nossa bagagem espiritual e daquilo que nós podemos realizar a partir da iniciativa de superação de nós mesmos diante das circunstâncias da vida, nos adiantando na medida em que vamos nos equilibrando e vamos ordenando as nossas condutas como mais consentâneas e apropriadas aos desígnios das leis espirituais que regem todos os seres. Nessas andanças, nós vivenciamos as experiências familiares. E aí lembramos com muita serenidade, com muita alegria, das próprias informações trazidas pelo Mestre dos Mestres, Jesus de Nazaré, Yeshua, que dava os primeiros elementos da compreensão espiritual a respeito da família corporal, da família consanguínea, que é a nossa base fundamental, é aquela que nos recebe em cada oportunidade encarnatória, e a chamada família espiritual, que é constituída pelo conjunto de seres que nutrem entre si os mesmos pensamentos, as mesmas vibrações, os mesmos sentimentos e que, portanto, demonstram um equilíbrio e uma proximidade em termos de sintonia ou afeição espiritual. Jesus tem aquele célebre colóquio em que, estando numa boda, numa comemoração, alguns dos seus discípulos mais próximos vieram e lhe disseram que a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora reclamando a sua presença, e Jesus teria dito: quem são meu pai, minha mãe, meus irmãos, senão aqueles que estão aqui e que fazem a vontade de nosso Pai. Eis aí a informação precisa para que nós busquemos, além da relação que mantemos de consanguinidade ou de proximidade à parentela física, busquemos também aquelas companhias que não estão ligadas conosco por meio de laços sanguíneos, de laços de família biológica, de sobrenome, mas que muitas das vezes são aqueles companheiros que vão nos ajudar nos percalços da trajetória e que, reciprocamente, também nós estaremos os ajudando nas experiências de despertamento de cada um. O ideal é que, na nossa família consanguínea, na nossa família corporal, nós procuremos nos ajustar reciprocamente a fim de transformarmos essa vivência imposta pelas leis sociais e biológicas em relações que sejam também de afeição espiritual. E em muitos casos, muitos exemplos, na minha vida, na vida de vocês que estão me ouvindo, isso se verifica, onde a frequência, a constância faz com que nós moldemos os nossos comportamentos, os nossos instintos e procuremos nos equilibrar para vivermos em paz, em sintonia, em afeição
em afetividade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 8, e no capítulo 4, item 13, Kardec disserta com bastante eloquência acerca das relações familiares e estabelece algumas premissas fundamentais. Primeira delas, de que os laços meramente sanguíneos, corporais, biológicos, não estabelecem necessariamente os laços espirituais. Parentes mais próximos de nós são, em regra, espíritos simpáticos que já se ligaram conosco em vivências anteriores. Mas pode existir, e existe, uma série de espíritos no nosso núcleo familiar que eram estranhos uns aos outros e até estavam separados em função de antipatias anteriores. Logo, manifesto e visível para nós no antagonismo que se manifesta, que é evidente quando estas pessoas estão mais próximas entre si. Neste caso, dizem os espíritos a Kardec, na presença desses antagonismos, há uma prova para ambos, e não a posição de vítima e de algoz, que é muito comum nas conversações ditas espíritas, como se nós fôssemos vítimas do semelhante, como se o outro fosse o nosso algoz a nos prejudicar nas nossas andanças. São provas, dizem os espíritos, recíprocas. E essas provas nos submetem a situações em que nós temos que nos esforçar, e os outros também, para aparar as arestas e para buscar um padrão de convivência que não seja destrutivo, que não seja violento nem prejudicial. Você pode estar se lembrando de diversos parentes mais próximos que, em certas circunstâncias, são pessoas de difícil convivência. E devemos todos nós, com base nessa orientação precisa dos espíritos, nos esforçarmos para buscar esse equilíbrio na relação. Por fim, os espíritos ainda dizem que os verdadeiros laços espirituais são aqueles que se estabelecem entre os elementos de simpatia e comunhão de pensamentos. E isto vigora tanto durante quanto além das encarnações. E é por isso que nós voltamos ao plano da Terra e nos reencontramos com espíritos afins e percebemos essa afinidade que não vem desse momento, mas atravessa milênios, atravessa encarnações, em face da proximidade, do conhecimento, da reciprocidade e da afeição, já que os espíritos também nos afirmam que os laços familiares não se extinguem com a morte. Pelo contrário, eles se fortalecem. Mas então, por que existem tantas dificuldades de relacionamento? Porque nós, via de regra, desconhecemos a nós mesmos. Sobretudo, porque não temos a visão mais aclarada do objetivo, da natureza da encarnação, e vez por outra são os outros que não detêm esses conhecimentos espirituais mais amplos e que, não raro, acreditam que a unicidade da existência, ou seja, uma única encarnação, é a explicação para as situações da vida. Ou seja, colocam no tempo presente a causa e o efeito. Colocam no tempo presente a base e a consequência ou o resultado. Somente com o conhecimento espiritual mais amplo, através da palingênese, através da reencarnação, é que nós percebemos que estamos aqui ligados por laços que atravessam o tempo e que alcançam outras vivências. E que também, quando retornamos e reencontramos essas pessoas, reencontramos aquelas que são muito afins conosco e reencontramos aquelas que possuem elementos que precisam ser reequacionados, corrigidos e harmonizados.
As divergências de entendimento espiritual se dão, então, dizem os espíritos, em função do desnivelamento das diferenças de compreensão, de conhecimento e também de evolução entre os seres. As animosidades precisam ser superadas pelo nosso esforço recíproco. É claro que nós não vamos impor aos outros a nossa opinião ou a nossa forma de entender o mundo, mas em pequenas situações do cotidiano podemos exemplificar através da nossa conduta e o outro irá perceber que há alguns elementos de diferenciação que são notáveis e são interessantes do ponto de vista de serem repetidos ou imitados. Também devemos enquadrar nessa circunstância das dificuldades de relacionamento que há laços e compromissos conjugais, de filiação, de trabalho, de tarefas diversas que precisam ser melhor ambientados e equacionados em relação aos desejos espirituais que cada um de nós manifesta no curso da sua existência. Nem sempre podemos fazer aquilo que desejamos, porque as obrigações se impõem e nós precisamos equilibrar entre o desejo e a obrigação ou a responsabilidade. Um outro elemento que é importante para enquadrarmos essa relação do eu com o universo familiar é que o mundo em mutação produziu um sem número de novas organizações familiares. Famílias que resultam, por exemplo, da separação de um relacionamento anterior conjugal e que, não raro, importam em novos casamentos entre os cônjuges antes vivenciados conjuntamente e que se separaram. Também temos famílias formadas por um só cônjuge, ou o pai ou a mãe, e os filhos resultantes dessa união. E temos as famílias formadas a partir de relações homoafetivas, com ou sem filiação, que, ao lado dos chamados casais sem filhos, compõem um novo tecido social em que é importante e sempre presente valorizar que a formatação das relações familiares obedece a objetivos individuais e coletivos. E que a maneira pela qual nós nos dedicamos a esses relacionamentos, a responsabilidade que assumimos em relação a qualquer das posições em que nos encontramos, é que é o traço distintivo entre uma posição mais rudimentar, mais inferior, mais materializada e posições mais espiritualizadas. Se os espíritos entendem o casamento como sendo um traço distintivo no progresso da humanidade, não há uma formatação única para essa ideia de casamento. E nós, com os olhos espirituais, devemos agir no sentido do acolhimento de todas as formatações possíveis, valorizando sempre os sentimentos verdadeiros, valorizando sempre a ideia de que temos compromissos recíprocos e que a atuação conjunta de apoio mútuo é que será o grande traço distintivo, inclusive para materializar os ideais de justiça, bondade, fraternidade, caridade e solidariedade, que são bases fundamentais sobre as quais se fundam todas as construções espirituais e todos os relacionamentos humanos. Qual seria, então, a postura do homem de bem neste momento de transição da nossa humanidade? O Espiritismo costuma identificar, dentro da lei do progresso, que nós que estamos aqui na Terra atualmente
já superamos a fase primitiva, estamos na fase de provas e expiações e nos aproximamos aos poucos do próximo patamar, que é o mundo de regeneração. Para alcançar individualmente este novo patamar, essa postura de regeneração social, é fundamental entendermos que o homem precisa se aproximar também, individualmente, daqueles elementos trazidos por Jesus de Nazaré e confirmados na base kardeciana como os elementos que caracterizam o homem de bem. O primeiro deles, um entendimento ampliado acerca das leis espirituais. E essas leis espirituais estão acessíveis a nós, espíritas e interessados no espiritismo, porque elas constam da terceira parte do Livro dos Espíritos. Lá estão as 10 leis morais, que correspondem, em parte, aos 10 mandamentos trazidos por Moisés, e que estabelecem quais seriam as regras necessárias de observação e de acatamento por parte dos espíritos em marcha. Precisamos também, de modo muito destacado, entender que estas leis não são compreendidas por todos na mesma exata proporção. Há, portanto, um nível distinto e diferenciado em função do próprio progresso espiritual. O que quero dizer com isso? Que os espíritos em marcha na Terra podem ter pequenas diferenças de interpretação em relação a essas leis. E essas diferenças se fazem notar ainda mais em evidência nos momentos mais delicados do nosso viver. Quando nós estamos diante de tragédias, quando nós estamos diante de fatos que provocam comoção social, ou quando nós mesmos estamos mergulhados muito intimamente em problemas existenciais. De qualquer maneira, essa postura do homem de bem, ela estabelece como elemento fundamental a ideia da consciência espiritual. Tanto que Kardec, ao perguntar aos espíritos superiores onde é que estariam escritas, onde é que estariam explicitadas as leis divinas, o Espírito Verdade respondeu pontualmente que as leis de Deus estão na consciência dos homens. E essa consciência é algo que vai também progredindo, se desenvolvendo no curso do tempo, tendo como referencial a ideia de que todos os espíritos são livres, embora condicionados às leis espirituais, é claro. E são livres porque são dotados, a teor da questão 399 do Livro dos Espíritos, do livre-arbítrio, do poder de decisão sobre si mesmo, do poder de escolha dentre as várias alternativas possíveis, de qual delas se alçará mão, qual das opções será escolhida pelo ser na sua trajetória, tendo muito marcante de que a escolha que fizermos irá desembocar em consequências. Daí, o mestre dos mestres ter dito que é livre a semeadura, mas a colheita será obrigatória. Em outros termos, somos livres para fazermos o que quisermos, mas esta liberdade estará condicionada ao conjunto das leis espirituais. E é por isso que se diz no adágio popular de que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do meu semelhante. Chegamos à terceira parte da nossa conversação, já tratamos do eu, já tratamos da família como sendo aquele núcleo mais próximo que nos dá sustentação, que nos dá essência, que nos dá instrumentalização para construirmos além dela outras relações. No terceiro ponto, que é o meio social onde nós estamos envolvidos.
E os filósofos da antiguidade já nos disseram com muita propriedade de que nenhum homem é uma ilha, nenhum homem vive isoladamente. E nós precisamos uns dos outros em questão de reciprocidade para as realizações, tanto no plano da matéria quanto no plano espiritual, quando deixamos o vaso físico. Ora, o meio é todo lugar físico, para nós que estamos encarnados, envolvendo relações entre os encarnados, em que nós, espíritos, somos chamados a participar ou a colaborar. Grande parte desses meios é escolha pessoal nossa, escolha pregressa, porque assim nos ensinaram os espíritos, quando antes de encarnarmos fazemos a escolha das nossas provas e das nossas expiações, e além disso das missões que vamos realizar nessa existência corporal, e também correlacionadas com as nossas tendências, preferências, gostos e simpatias no dia a dia. Exemplos de meios são assim: o lar, as nossas chamadas famílias, tanto aquela consanguínea que tratamos antes, quanto as famílias de afinidades, os nossos grupos de amigos, a vizinhança, o grupo de lazer, o grupo do local onde nós trabalhamos ou estudamos, aquelas companhias que, mesmo distantes, quando nós nos encontramos, nos trazem muito alento, muita satisfação. Também aquelas que estão associadas às nossas relações espíritas, né? Então, o nosso grupo espírita presencial, o nosso grupo espírita virtual, também ganham um espaço relevante na nossa atividade cotidiana. Aquelas derivadas do civismo, ou seja, das responsabilidades de cidadania, né? A nossa associação de bairro, o partido político, a instituição filosófica, cultural que nós nos envolvemos e nos vinculamos, e, em linhas gerais, também a cidade onde nós moramos, o estado, o país e o planeta como um todo. Como a nossa vida cada vez mais ganha outros contornos e ocupamos todos nós outros espaços, ganhou nos últimos tempos, nas últimas 2 décadas, além da questão do meio convivial, material, próximo, de proximidade física, os meios virtuais. Por exemplo, o meio educacional, o meio de trabalho, o meio do centro espírita, o meio familiar, principalmente quando nós nos aproximamos de pessoas que estavam geograficamente ou materialmente bem distantes de nós e que, pelas facilidades da vida atual, pelos recursos tecnológicos ou cibernéticos, passamos a vibrar mais proximamente. Conhecemos novas pessoas, nos afinizamos com elas, descobrimos valores ou virtudes que não eram comuns naqueles grupos mais próximos de nós e passam a ser realizadas atividades muito produtivas, muito úteis, muito valiosas, tanto para nós individualmente, quanto no conjunto do somatório das pessoas que participam desses meios. Qual é, então, o contexto planetário atual? Qual é o contexto da nossa vida de encarnados? Já dissemos há pouco, um contexto de depuração planetária. Nós estamos aqui para nos depurarmos, nos aperfeiçoarmos e também, com esta depuração, com este aperfeiçoamento, influirmos decisivamente na melhora da ambiência social, da ambiência planetária. É comum nós ouvirmos em dissertações obtidas mediunicamente que para muitos que estão encarnados hoje na Terra, no século XXI, é uma oportunidade, entre aspas, final, para muitos espíritos, para ver se eles conseguem
angariar recursos espirituais, avançarem na senda de progresso para estarem neste novo ciclo que será decorrente do atual, de prova e expiação para o de regeneração, acompanhando o processo de desenvolvimento, de progresso espiritual do planeta. O que quero dizer com isso é que, aproveitando as oportunidades do hoje, quando desencarnarmos e à frente, quando nos for dada uma nova oportunidade de volver ao plano da matéria, se nós estivermos acompanhando o progresso que se espera de nós, diante da própria mudança planetária, é muito provável que nós reencarnaremos de novo na Terra, mas aí já no estágio de regeneração social. Do contrário, se ainda nos mantivermos afeiçoados apenas aos elementos de materialidade, à obediência aos meros instintos materiais, a probabilidade maior é que não ocuparemos espaço na Terra regenerada, sendo, então, deslocados para um outro planeta que esteja na condição ainda que nós experimentamos hoje, que é esta de prova e de expiação. Portanto, em relação aos espíritas, que têm essas informações em suas mãos, que dispõem desse conhecimento, espera-se deles, dos espíritas, que participem mais efetivamente na construção dessa nova sociedade, dessa nossa nova coletividade planetária, contribuindo efetivamente através de pensamentos, palavras e atitudes na mudança qualitativa que se espera numa construção social, legal, moral, ética de um planeta mais adiantado. O homem, é claro, dizem os espíritos na questão 768, não progridem sozinhos, dependem uns dos outros. Por quê? Porque individualmente nenhum espírito encarnado possui todas as faculdades, todas as potencialidades desenvolvidas. Precisa do contato. E quando se isola, ou seja, quando foge dos compromissos sociais, ele se isola, se embrutece e, portanto, se enfraquece e se debilita. A transição espiritual é, então, muito bem explicada nas questões 796 e 797 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos são até bem fortes ao afirmarem que uma sociedade depravada tem necessidade de leis mais severas e rigorosas. Naturalmente, com a influência das chamadas pessoas de bem, as sociedades vão sendo conduzidas ao progresso e aquelas leis anteriores, mais severas e rigorosas, vão se tornando leis menos ásperas, com punições mais brandas do que as anteriores e sem a necessidade de regulação dos mínimos atos da existência dos homens. Basta observarmos hoje, no conjunto das nações do planeta atualmente, aquelas onde as leis são mais severas, onde existe, por exemplo, prisão perpétua, pena de morte, pena de trabalhos forçados, mutilações, e outras nações onde a legislação já evoluiu. Agora, o contexto social precisa também evoluir para fazer jus a essas leis mais elaboradas, mais aperfeiçoadas. Como o processo ele não é imposto, como o processo não é fugidio, nem fortuito, nem acidental, as questões vão se conformando. Melhores leis, melhores pessoas, melhores sociedades vão se completando aos poucos para dar lugar futuramente a uma humanidade mais equilibrada, mais ajustada, onde não prevaleça tanto a lei do mais forte, e sim as leis de reciprocidade, de solidariedade, de fraternidade e a justiça como corolário disto tudo. Há, assim, uma corresponsabilidade muito flagrante entre os seres que habitam o mesmo meio.
sobretudo para diminuir, minimizar e até mesmo futuramente erradicar situações de privações, de miséria e de violência. O que quero dizer com isso é que todos nós somos corresponsáveis em relação ao meio que nos circunda. Reclamamos às vezes de que há pessoas mal educadas, né? De que há pessoas que não se comportam condignamente, de que há delinquentes, que há criminosos, mas poucos são os que se preocupam realmente em oferecer alternativas de educação, de convivência, de reequilíbrio para essas situações e para essas pessoas. Então, o compromisso, aliás, expresso nas questões 813 e 930 do Livro dos Espíritos, disse que numa sociedade organizada, segundo as leis divinas, segundo a pedagogia de Jesus de Nazaré, ninguém deve morrer de fome. Com isso, nós queremos dizer que os espíritas, por terem essas informações disponíveis, não por serem pessoas melhores, mas porque o seu entendimento já está voltado, direcionado para outras iniciativas, para outros objetivos, têm um dever de participação ativa na reforma da sociedade. Porque é preciso utilizar os 3 crivos trazidos por Sócrates, os crivos da bondade, da utilidade e da verdade, em todas as circunstâncias da vida, a fim de que possamos nós, diante das circunstâncias em que estamos envolvidos, entendermos qual é a verdade real, qual é a tradução mais consentânea, mais verossímil para a situação em que nós ou os outros estejam envolvidos. E aí, quando perguntado pelos discípulos acerca da oportunidade de se divulgar o mal praticado por outrem, Sócrates teria dito: primeiro, a informação que vocês estão acessando é verdadeira ou se trata apenas de um ponto de vista ou de uma opinião? Vencida a premissa de que aquilo é um fato realmente verdadeiro e não é uma fofoca, não é uma invenção ou é uma interpretação ainda truncada da realidade, partimos para o segundo crivo, o crivo da bondade. A divulgação do fato é boa para o envolvido e para os outros, mas principalmente para o envolvido. A divulgação do mal vai fazer com que o ser desperte em si mesmo e procure uma nova atitude, um novo cotidiano, uma nova rotina. E por último, o critério da utilidade. A divulgação do mal, caso o indivíduo não esteja interessado em superar-se, em vencer as suas más inclinações, as suas deficiências, irá convergir, irá resultar na utilidade do grupo, de modo que, em se não divulgando aquela atividade, aquela atitude, aquela situação, teremos o prejuízo coletivo. Então aí estaremos diante, vencidos esses 3 crivos, essas 3 premissas, de continuarmos adiante no sentido de corrigirmos os males que nos chegam ao conhecimento. Partindo já para o final da nossa conversação, devemos nos voltar novamente para nós mesmos. Ou seja, numa ideia de bumerangue, trabalhamos do eu, a família, o meio, e vamos terminar novamente voltados a nós mesmos, a nossa individualidade. O espírito é o ser inteligente da criação, conforme a questão 76 do Livro dos Espíritos. A inteligência, ou seja, o raciocínio, a possibilidade de discernir entre o bem e o mal, em escolher das opções possíveis aquela que seja a mais útil, a mais importante,
a com melhores resultados para nós, está na questão 24 do Livro dos Espíritos. Mas a consciência, como dissemos há pouco, é o elemento que caracteriza de forma mais marcante essa condição individual do espírito, que já perpassou a fase anterior de princípio espiritual, se individualizou e tem, a partir dela, ou seja, a partir da consciência de si mesmo, a possibilidade de melhorar, a possibilidade de progredir, a condição que está nas nossas mãos e não no exterior e não na mão dos outros, de nos tornarmos um indivíduo melhor do que já fomos. Com clareza e então sem equívocos, vamos sempre buscar a razão consciencial que está dentro de nós e que nos permite, diante das mais diversas situações da existência, perscrutar, valorar entre todas as opções possíveis qual aquela que nos trará maior satisfação, maior desenvoltura, melhor entendimento acerca das realidades e, sobretudo, lá na frente, um estado de maior felicidade para todos nós. Quais seriam, então, os desafios do espírita diante da ideia de entender o seu eu, o seu contexto familiar e o meio onde se insere? Entendemos nós que esses desafios são de 4 pontos que carecem da nossa melhor apreciação e entendimento. Primeiro, superar a ideia materialista que ainda se expressa em várias das contingências da nossa vida individual e da vida social, e que muitas vezes endereça o ser apenas para o ter, e não para a sua essência, para o ter, para o exibir, para o aparentar, para o demonstrar ser superior, quando na essência ainda não o somos. O segundo quadrante, o segundo elemento, é vencer o preconceito que existe em relação a que a intelectualidade seja suficiente para responder a todas as dinâmicas, a todas as necessidades, a todas as circunstâncias da vida. Não. A intelectualidade nos ajuda, sim, porque ela desenvolve o nosso pensamento, a nossa inteligência e a nossa consciência de si mesmo. Mas a inteligência sem o sentimento, sem a linguagem da emoção e do amor, que é natural do ser humano porque se relaciona com os outros, ama e é amado, nós estaremos sempre desequilibrando aquilo que poeticamente simboliza as 2 asas que fazem com que o ser se equilibre na sua trajetória evolutiva. Então, inteligência e sentimento juntas, o que é um desafio para todos nós no cotidiano, se caracterizam como as bases sobre as quais se assenta o verdadeiro progresso espiritual. Terceiro, superar dentro do nosso ambiente espírita aquelas ideias que ainda nos vêm como receita pronta das religiões que nós já convivemos. As ideias do temor a Deus, as ideias da culpa que carregamos em função de atos pretéritos e uma ideia hipotética de salvação, que antes era estabelecida por dogmas religiosos e que hoje é expressada muitas das vezes na ideia de que o espírita, por estar mais próximo de algumas verdades espirituais, seria um ser bem-aventurado em relação ao seu derredor, o que não é verdade. Se temos essas ferramentas, é porque elas são, de certa forma, meritórias. Elas nos vêm num momento em que nós já superamos outras andanças e estamos na busca de uma sintonia, de uma explicação mais
concordante com as leis espirituais. Mas só o contato com as informações espirituais, por si só o falar ou pensar espiriticamente, não nos coloca obrigatoriamente numa posição de vanguarda, numa posição de adiantamento em relação aos nossos circunstantes. Pelo contrário, ela às vezes é uma forma de nos mantermos afeiçoados a valores que ainda são inferiores, como a inveja, o orgulho, a vaidade e todos os outros que lhes são assemelhados. Por último, é necessário resgatar esse componente emotivo que existe dentro de nós para a vivência prática da lei de amor, interpretando o papel verdadeiro da doutrina dos espíritos no cotidiano da humanidade atual. Ou seja, o que quero dizer com isso? Fazer uma leitura do Evangelho ou dos princípios ético-morais que estão constantes dentro do contexto da doutrina dos espíritos através da razão. A moral de Jesus, assim, interpretada na linha do raciocínio, pode fazer desabrochar esse aspecto psicoemocional que passa a também ocupar o espaço da nossa mente racional, passando a ser aceita por aqueles que ainda estão muito mais afeiçoados à mera intelectualidade, deixando pouco espaço para as vivências dos sentimentos. Chegamos ao final com um recado que vale para todos nós que estamos em caminhada. O recado de que a lei de Deus não se expressa na contabilidade do sofrimento. Ou seja, nós não estamos neste planeta obrigatoriamente para sofrermos. E que os sofrimentos são consequência das nossas atitudes. E que os homens, nesse atual quadrante planetário, sobretudo no momento difícil para todos nós, que é esse momento da pandemia, não temos que espiar apenas pela dor. Tudo o que nos acontece nesse momento não está necessariamente vinculado a atitudes do pretérito, mas decorrem sim dos testes, das provas, das escolhas que nós fazemos. E tudo isto encaixa num conceito espírita que é o conceito da oportunidade. Oportunidade para fazer diferente. Oportunidade para aprender a lidar com as nossas emoções. Ou, no dizer dos espíritos, domar as nossas más inclinações para sermos reconhecidos como verdadeiros espíritas. E oportunidades para abraçarmos o semelhante, para entendermos que o seu momento existencial é diferente do nosso, para sermos um pouco mais compreensivos com esse momento existencial diferente do outro em relação ao nosso. E, por fim, aquela noção que só advém de um debruce, de um sentimento associado ao entendimento, de que só se vive porque se está nesse quadrante de oportunidade e só se evolui experimentando, vivendo um dia por vez. Muito obrigado. Vamos uma vez mais nos reunirmos em espírito e verdade, buscando a sintonia daqueles amigos espirituais que estiveram uma vez mais conosco nesse instante. Agradecermos por termos tido essa oportunidade de conversar a respeito das leis espirituais e do reflexo que essas leis têm no cotidiano da nossa existência. E vamos pedir baseado no próprio conceito trazido por Jesus: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Para que a humanidade nesse momento compreenda a importância de todas as provações e expiações envolvidas com a pandemia.
que os homens de ciência que nesse momento encontram-se debruçados em suas mesas e laboratórios de pesquisa possam o quanto antes encontrar uma vacina segura e eficiente para ser disseminada em todos os cantos deste planeta, alcançando toda a comunidade planetária. Que possamos tão logo estarmos novamente numa condição de equilíbrio, de saúde, para que cada um possa continuar a sua trajetória de entendimento, de esclarecimento e de progresso. Agradecendo a esses amigos por essa oportunidade, agradecendo pelo dom da vida e pelas relações que estabelecemos com os nossos familiares e com os meios onde estamos inseridos, deixamos que o silêncio tome conta de nós em prece.